Porque 10 anos é o tempo certo para você fugir do teu sonho. Porque trabalhar em deslocamento, porque há quem diga que quando você viaja, você não passa fome, né? Você vai dar um jeito de se virar e você vai... Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malau e Suazilândia, África do Sul. 4 anos depois, 4 anos e meio depois, hora de ir para a estrada de novo. Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início ao 76º episódio aqui do Motor e Mentor, hoje com um convidado especial, com uma história um tanto quanto longa, e não é só de trajetória, mas de estrada também, bons KMs rodados aí, 2 voltas ao mundo, 3 vezes na altitude 70 na segunda volta ao mundo dele, tudo isso a bordo da Defender junto com a esposa dele. Estou aqui com o Roy. Roy, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na Euroimport. Agradecer aos nossos parceiros de produção de conteúdo. Seja muito bem-vindo. É um prazer conhecer. Já conheço, né, Roy? Mas hoje a gente vai contar um pouquinho mais para o nosso público da tua trajetória aí. Show de bola. Agradeço a oportunidade. Estamos aí, né? Esse Defender aqui que está atrás de mim, a gente apelidou ele de Lobo da Estrada, né? Um Defender 2004, e com ele a gente já fez alguns quilômetros aí, tanto no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. Que legal. Quase 400 mil quilômetros. Quantos mil quilômetros rodados fora? 302 mil quilômetros, mais do que 75% do que esse carro já fez foi fora do Brasil. Fora do Brasil. Já vamos conhecer um pouquinho mais das aventuras que o Roy teve a bordo do Lobo aí, o Lobo, né, Roy? Roy, vamos lá, ninguém escreve um livro à toa, né? Então, 2 livros, um de 344, outro de 584 páginas, são boas histórias, né, Roy? Conta pra nós de onde surgiu essa ideia de dar a volta ao mundo, o que te instigou, qual que foi o pulo do gato para colocar o pé na estrada a bordo do Defender. Lucas, eu queria dizer, essa história, né? Começou em 2005, mais ou menos. Eu cursava marketing aqui em Curitiba, né? A gente é muito próximo de Curitiba, a gente mora no norte de Santa Catarina, então Curitiba é a nossa capital porque fica mais próximo até do que Florianópolis, né? E eu já vinha com esse sonho, porque um sonho ele vai se construindo aos poucos, né? E eu já fazia muitas viagens aqui pela América do Sul de moto, né? Eu venho do 4x4, fiz muitos rides, fiz muitos enduros de moto e tal. E depois comprei uma moto grande e comecei a fazer viagens. Tanto que a primeira viagem que eu fiz para Ushuaia foi em 99. Fazem 24 anos aí, ou quase 25 anos que eu fui para Ushuaia de moto. As estradas eram muito diferentes do que são hoje, né? E depois de Ushuaia, deserto do Atacama, fiz BR-230, Transamazônica, de Falcon e tal. Aí eu fui com uma caminhonete Chevrolet também, cruzei o Paraguai, Bolívia e Peru com amigos. Depois a Michele, eu tinha uma Defender 110, naquela época ainda, em 2003. Eu e a Michele fomos novamente para o deserto do Atacama, mas sempre fazendo viagens dentro do período das férias, né? E esse sonho foi ficando cada vez maior, porque a América do Sul começou a ficar pequena. E um dia, na casa de um amigo, eu vi um mapa do mundo, né? O mapa mundi, e ouvi pela primeira vez a palavra volta ao mundo. E aquilo ficou na minha cabeça. Caramba, por que não uma volta ao mundo de carro, né? É claro que para se dar uma volta ao mundo, algumas decisões precisariam ser feitas, né? Porque não daria para fazer no período de férias, que seriam uns 30 dias. E eu estava cursando uma pós-graduação aqui em Curitiba de marketing, e eu fui comentar justo desse sonho, né, de dar a volta ao mundo com um super visionário. Era um cara que era de São Paulo, depois ele se mudou aqui para Curitiba, mas ele teve lá a sua história também, tanto no meio empresarial como de questões de aventura e tal. E ele perguntou assim para mim, eu acho que ele nem ficou surpreso quando eu falei que eu queria dar uma volta ao mundo. Ele simplesmente me perguntou, quando você vai dar essa volta ao mundo? E eu pensava em fazer essa volta ao mundo, tipo, daqui a 10 anos, né? Porque 10 anos é o tempo certo para você fugir do teu sonho, porque passa um ano e o teu sonho continua te separando por 10 anos, né? Porque passa um ano, ele continua os 10 anos na frente. Você nunca toma a decisão de realmente ir, né?
E ele me perguntou assim, e quando que você vai? Eu falei, daqui uns 10 anos. Ele falou, você tá louco, cara, 10 anos você vai estar casado, com filhos, vai estar num ponto na empresa, né? Tipo, numa situação em que vai ser cada vez mais difícil sair. Se você quiser, vá agora. Isso dentro de sala de aula, eu tomei a decisão, comuniquei a Michele, em 1 ano e meio, a partir daquela conversa, estava marcada a nossa partida para a nossa primeira volta ao mundo de carro. E as coisas simplesmente começaram a fluir e em 1 ano e meio, exatamente, nós partimos para a nossa primeira viagem de volta ao mundo de carro, nesse carro aqui. Primeiro nós fizemos uma construção nele, ele era cabine dupla com uma caçamba, nós tiramos a caçamba, construímos um pequeno motorhome atrás e ficamos 2 anos e 10 meses fora de casa, sem voltar nenhuma vez para casa. 2 anos e 10 meses. Essa primeira viagem compreendeu 160 mil quilômetros, 60 países nos 5 continentes. E exatamente esses foram os nossos grandes objetivos, além da volta ao mundo, é claro. Era fazer os 60 países, os 160 mil quilômetros, porque a gente entendia que ter esses objetivos ia fazer com que a gente não desistisse na metade do caminho, né? Então a gente não iria voltar antes de fazer os 60 países e os 160 mil quilômetros, né? E claro, a volta ao mundo completa nos 5 continentes. E vocês já saíram com a rota traçada? A gente saiu com uma ideia, né? Com um planejamento a longo prazo, assim, né? Tipo, por onde que a gente iria passar. O mundo perfeito, sabia que não existia. Mas mudou tudo, Lucas, mudou tudo. Tanto que estava planejado a América do Norte, né? América Central e América do Norte, e a gente mudou completamente, porque na época, com os paradigmas que a gente tem, né? O Oriente Médio não tem como cruzar e tal. E em viagem a gente conversou com pessoas que tiraram esses paradigmas das nossas cabeças. Então, assim, eles falaram, não, cara, o Oriente Médio é um dos melhores lugares que você vai poder ter viajado nessa primeira volta ao mundo. E a gente tirou a América do Norte, tiramos a América Central e incluímos, por exemplo, o Oriente Médio e também o oeste da África, que para nós era intransponível, que nem existiam estradas, mas tudo. Então a gente colocou locais mais desafiadores né, durante a viagem e tiramos a América do Norte e a América Central, que estão mais perto de casa para nós e mais fáceis de fazer numa segunda viagem. Né? E inclusive o extremo sul da América do Sul, que eu já tinha feito de moto, mas a Michele não tinha conhecido, a gente queria fazer na primeira volta ao mundo, acabamos não fazendo porque a gente entendia que esses lugares a gente podia deixar para depois, visitar. Porque tá muito mais perto de casa, né? Então, acabamos encarando esses lugares que na nossa cabeça eram impossíveis e acabaram sendo uma das melhores experiências que a gente podia ter tido, realmente, como aquelas pessoas nos falaram. Incrível. Incrível. Eu já vou voltar no assunto da viagem, igual você comentou, né? Foi 1 ano e meio de planejamento, de preparação. Como foi a tua adaptação, né? O teu comunicado para a Michele dessa decisão? Porque, obviamente, um casal, vocês precisam estar em acordo, né? Como é que foi para vocês isso? Foi muito difícil? Foi desafiador? Ela entrou junto na onda? Não foi difícil, porque a Michele passou a fazer parte desse sonho, mas como a gente estava planejando para daqui a 10 anos, ela ainda estava cursando arquitetura e tal, né? Mas a decisão de ir em 1 ano e meio foi drástica, assim, né? Porque ela teve que trancar o curso dela de arquitetura. Aí ela me perguntou, Roy, e se a gente deixar para 2 anos e meio, para eu pelo menos terminar a minha faculdade? Eu falei para ela que o risco de a gente desistir era muito grande em 2 anos e meio, porque muitas coisas podiam acontecer nas nossas vidas e de repente poderiam aparecer oportunidades que fariam com que a gente desistisse. E ela passou a entender isso. O comunicado mais difícil foi para os familiares, não foi nem para ela, né? Ela topou na hora, né? Mas aí para o pai dela, para a mãe dela e para os meus pais também, né? É que foi um pouquinho mais difícil, mas nada que... A gente estava tão decidido. Um bom alinhamento. Um bom alinhamento. Que ano foi isso, Roy? A primeira? A decisão foi em 2005, né? Então, agosto de 2005. Então, no começo de 2007, nós partimos para a primeira volta ao mundo. Voltamos 2 anos e 10 meses depois. Então, voltamos final de 2009. Né? Legal. Acho que uma das maiores dúvidas de quem tem um desejo desse, né, Roy?
como se planejar para ir para uma viagem dessa, principalmente financeiramente? Como trabalhar em deslocamento? Porque há quem diga que quando você viaja, você não passa fome, né? Você vai dar um jeito de se virar e você vai conhecendo, vai explorando, vai se comunicando com os povos e tudo mais. Como se adaptar a essa nova realidade? Porque você sai de uma carreira executiva e de repente você está com o pé na estrada, né? Obviamente com muito planejamento. Mas como isso foi para vocês? Exatamente. Eu acho que essa é uma das fases mais difíceis, né? Você decidir ir e delargar da tua carreira, né? Porque 3 anos fora, isso pode mudar muita coisa na tua vida e foi o que aconteceu com a gente. Eu nunca mais voltei para a vida de executivo, né? Eterno nunca mais. Exatamente, mudou completamente. A Michelle e eu, a gente brinca que nós passamos a ser viajantes, fotógrafos, escritores, palestrantes e hoje vendedores de livros, né? E de histórias, né? E hoje, inclusive, com um filme publicado, um documentário. Então, sabe, é tanta mudança, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? A partir do momento que nós caímos na estrada, de você passar a viver um casal 24 horas por dia juntos dentro de um carro, de uma casa de 4 metros quadrados, também é um desafio gigante, né? E tem essa questão que você me perguntou, que é do planejamento financeiro, né? Como que faz isso? Começa por aí. Uma viagem, ela parece ser cara, uma viagem do nosso perfil, mas ela é mais barata do que estar em casa. Hoje, eu confesso para você que se eu estiver em casa, eu estou gastando mais dinheiro do que se eu estivesse na estrada, né? Em casa eu tenho aluguel, eu pago clube, você paga várias coisas, vários luxos que na estrada você não precisa, né? Ou você nem teria como, né? Então, a nossa viagem, ela custa mais barato. O problema é que no tempo em viagem, pelo menos na primeira viagem, você não está rentabilizando, você não tem um salário, né? O dinheiro não está caindo mensalmente na tua conta, isso torna um pouco mais difícil e desafiador. Mas a nossa viagem, a gente teve que ser muito cuidadoso, né, financeiramente, a gente controlava muito bem, mas as economias vieram de coisas que a gente vendeu, né? Nós vendemos algumas coisas, tinha uma moto, um carro, e a gente vendeu tudo isso para investir na viagem. A viagem é tão sagrada para a gente que a gente não queria ter que trabalhar durante a viagem, porque aquele período era muito sagrado para a gente. Tempo de viajar é tempo de estar viajando, né? E a gente acabou conseguindo, né? A segunda viagem já foi muito diferente, porque daí a gente já tinha um livro, e esse livro continuou sendo vendido, então a gente tinha uma fonte de renda a mais, né, que nos ajudava mesmo durante a viagem, né? Mas a primeira que foi o maior desafio, mas a gente continuou. Foi engraçado que aquelas economias que a gente colocou para a viagem, que a gente estimou, elas aconteceram exatamente como a gente tinha planejado. Que legal, sem nenhum previsto. Eu acho que não é nem por coincidência, é porque a gente faz acontecer conforme aquilo que a gente tem, né? Se adapta à realidade. E é super importante ter em mente também que, principalmente a Ásia e a África, eu diria mais Ásia ainda, o custo de vida lá é muito baixo, né? Então, assim, principalmente, a gente viajou por 1 ano e pouco na Ásia e o custo de vida lá é muito barato, né? É diferente do que se viajar na Europa. Tanto que a nossa viagem na Europa foi de 3 meses só. A gente focou nos países de terceiro mundo. Uma, porque é o nosso gosto maior por isso, e segundo, porque é mais barato, né? Então a gente focou a viagem nesses países. Legal. O livro, como faz para comprar quem quiser? Vamos deixar um QR Code aqui. Essa é a primeira versão, né, da primeira viagem. Quais foram os países que você passou, Roy, na primeira volta ao mundo aí? Quanto tempo a gente tem para mim começar a listar? São 60 países, né? Bom, eu vou dar um panorama mais por continente, né? Vamos colocar o QR Code aqui depois, tá? Nestor, dá bom dia aí, Nestor. A gente vai colocar o QR Code para o pessoal que quiser comprar o livro depois. Show de bola, com certeza. Bom, esse livro, eu vou falar um pouquinho dele, ele está na 8ª edição. São mais de 17 mil cópias vendidas, tanto que esse foi o carro-chefe que financiou a nossa segunda volta ao mundo, foi esse livro, né? Porque ele é quase como um livro pioneiro, né, de overlanding no Brasil, né? E é um dos carros-chefes hoje
falando sobre esse assunto na literatura brasileira aqui. Mas são 60 países. Nós partimos de São Bento do Sul, Santa Catarina, muito próximo aqui, Curitiba. Rodamos praticamente todos os países aqui da América do Sul, né, que falam espanhol. Fomos até a Venezuela. Da Venezuela despachamos logo para a Oceania. Rodamos pela Nova Zelândia, Austrália. De lá, o carro foi despachado novamente para o Sudeste Asiático. Daí foi Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Myanmar. De lá o carro foi despachado para a Índia. Aí foi Índia, Nepal, Paquistão. Daí entra o Oriente Médio, né? Paquistão, Irão, Turquia, Síria, Jordânia. Síria não estava em guerra, né? A gente ainda teve a oportunidade de conhecer a Síria intacta, né? Hoje em dia, muitos desses lugares possivelmente estão destruídos, né? Infelizmente, por causa dessa guerra da Síria. Jordânia, daí da Jordânia nós cruzamos para a África, né? Foi o Egito, Sudão, primeiro Israel, depois Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malau e Suazilândia, África do Sul. Isso só para descer a costa oeste da África até a África do Sul. Depois da África do Sul, subimos pela costa leste, daí costa oeste, descemos pela costa leste para subir a costa oeste. África do Sul, Namíbia, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo, que são dos países distintos, Gabão, Camarões, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Mali, Mauritânia e Marrocos. Então, só na África foram 21 países. Teu cérebro já deve ter... a gente já vai seguindo o mapa, sabe? Já está meio acostumado a seguir esse 60 mapa. 60 países decorados. Aí entramos na Europa, cruzamos ali alguns países da Europa e voltamos para a Colômbia. Da Colômbia voltamos para a Venezuela, entramos por Pacaraima, voltamos para o Brasil. E depois de 1.033 dias, chegamos em casa. Em São Bento. Né? Então são 60 países nessa primeira volta ao mundo. E como foi essa chegada, assim, quando estava chegando perto de casa, qual foi a sensação? Missão cumprida? O que passa na cabeça nesse momento? Ela é perigosa, né, essa volta para casa, por vários motivos, né? Sempre falam, né, que os 50 quilômetros perto de casa que são os mais perigosos, né? Sim. Porque você relaxa, você acaba... deixando de ter aquele cuidado que você tinha antes, né? Mas tudo assim como a gente teve que se adaptar ao mundo, né? A tudo que tudo novo, em viagem, viver dentro de 4 metros quadrados. Quando a gente chegou em casa de novo, ter que alugar uma casa, um apartamento e voltar, vamos supor, aquela rotina que a gente vivia antes. Foi mais uma grande adaptação, né? E mais uma grande mudança, né? Então a gente já estava acostumado com aquela vida de estrada, né? De viver com pouco, né? E de repente você volta para casa, o teu quintal de casa não muda mais a cada dia. Então foi difícil essa adaptação, tanto para partir como depois para a volta. Ela foi dura, né? Foi dura, mas a gente precisa estar aberto a isso, né? A gente tem que ter assim uma mente flexível, porque senão você pira, né? Você não aguenta, né? Precisa dessa válvula de escape, né? Você tem que ter uma cabeça assim, puxa, se a gente se adaptou para viajar, a gente precisa se adaptar novamente à rotina, né? Ao conforto de uma casa, de um lar fixo sem rodas, né? A gente já vai entrar nesse detalhe, tá? Mas entre a primeira e a segunda volta ao mundo deu quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos e meio, ok. Na primeira volta ao mundo, assim, o que você viu durante a viagem que você pensou, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso, algum perigo de morte em alguma situação, assim, você pensou, putz, eu acho que agora eu vou morrer, alguma imagem, algum animal, alguma cena, assim, que te marcou bastante? Com certeza tiveram vários, né, mas vamos lá, para não ser tão cruel, assim, com uma, top 3. Mas primeiro que eu queria, assim, os perigos da nossa primeira viagem de volta ao mundo, muitas pessoas até nos perguntam, né, perigo de assalto, de ameaças com armas, né? Nunca. Né? A gente acampou na África, na Etiópia, com pessoas que estavam com uma AK-47 pendurado nas costas, mas nunca nos foi ameaçado com alguma arma por alguma pessoa, né? Então as pessoas, 99% ou 99,9% das pessoas no mundo são boas, né? Então assim, acho que
Isso é um ponto muito forte, muito legal e muito convidativo, né, para a gente poder ir conhecer esse mundo, né. É claro que a gente evita zonas de conflitos, a gente já pesquisa isso antes, a gente não vai se meter a desbravador numa região em que você já sabe que pode ter problema. Então você evita aquilo, né? Então eu acho que os maiores perigos talvez foram com os animais? Não, também não muito, né? Eu acho que a gente teve mais exposição na segunda viagem de volta ao mundo, né? Porque, por exemplo, na África, a gente esteve cara a cara com leões, né? A gente esteve acampando onde a gente tinha pegadas de leões ao nosso redor, né? Então isso possivelmente poderia ser um problema, né? Mas também é um risco relativamente baixo, porque a gente também tomava os devidos cuidados, né? Agora, tem muita história, né? Tem muita história, encontros com animais, principalmente na África. Imagina, a gente esteve 1 ano na África praticamente, né? E a gente ia nos parques nacionais e nas reservas, que não tem, as reservas não têm cerca, né? Os parques geralmente têm cerca, então os animais não conseguem sair do parque, mas as reservas são abertas. Então, quando a gente estava dentro de uma reserva e depois saía dela, os animais podem transitar. Então, eu me lembro de um acampamento em que a gente via as pegadas dos leões assim, e a gente não se sentia nem um pouco confortável em fazer um fogo fora do carro, porque a iminência do perigo ali, né? Os animais talvez estavam nos vendo, a gente na hora não via eles, mas eles possivelmente nos viam, né? Então, só que isso é muito gostoso, né? Essa sensação, né, de ter animais próximos, mesmo que você não esteja vendo eles naquele momento, é muito gostosa, né? É a sensação de África, né? De que você, né, você está ali no meio selvagem, né? É uma adrenalina, né? Legal. Com certeza. E o Lobo, na primeira volta ao mundo, como foi o desempenho do carro, relação à manutenção e tudo mais? Como você se adaptou a isso? A gente era menos experiente com o carro na primeira viagem, mas claro, cada mês que passava a gente ia aprendendo, né, com as coisas que iam acontecendo, mas o carro deu pouquíssimo problema, né? O carro foi super valente, o carro, né, aguentou mesmo o recado, tanto que nós decidimos viajar com o mesmo carro na segunda volta ao mundo, né? Já sabendo que teria desafios muito maiores na segunda volta ao mundo, em função do frio e tal, mas que o carro foi simplesmente sensacional. O carro nos levou e nos trouxe em segurança para casa. Aconteceram problemas, assim como aconteceriam aqui, né, você rodando, porque é muita quilometragem. E a questão, assim, né, você viajando em países onde o terceiro mundo, né, menos infraestrutura, né, para você fazer as devidas manutenções no carro, né, fica um pouquinho mais complicado, né, manutenção preventiva, vamos supor, né, e você está sujeito a óleo diesel muito ruim, né, óleo diesel que tem pouca circulação, pouco giro nos postos de combustível, então diesel que tem sujo, diesel que tem água dentro dele, isso vai fazendo com que o carro também vá tendo certos problemas, né? Mas o carro passou ileso por todos os problemas e a gente... Igual você falou, não à toa foi o parceiro da segunda volta ao mundo também, Não à toa, né? Ele seria o carro escolhido para uma terceira volta ao mundo. Olha, o carro está pronto para embarcar nele e partir para a terceira volta ao mundo. Agora com a Serena junto. Agora com a Serena junto, nossa filha de 5 anos de idade. 5 anos já vamos contar um pouquinho da trajetória, como está sendo essa adaptação, porque sei que ela tem um pezinho na estrada também, né? Ela gosta do negócio, né? Veio com o chip instalado, né? De pai e mãe já. E aí a segunda volta, Roy, decisão de 4 anos depois, 4 anos e meio depois, hora de ir para a estrada de novo. Como foi? A decisão foi tomada na estrada ainda, Lucas, foi legal. Quando a gente Na primeira, a gente estava terminando a viagem, e aquela viagem tinha sido tão especial para a gente, ela tinha sido uma mudança de vida mesmo, a gente já tinha decidido em viagem, nós vamos para a segunda. Então a gente chegou em casa, decidimos trabalhar nesse livro aqui, ele, graças a Deus, ele acabou sendo a nossa maior ajuda para a gente poder decidir ir para a estrada novamente, porque ele vendeu muito bem. E em 4 anos e meio nós estávamos com o mesmo carro reconstruído. Nós desmontamos a cabine dupla do carro, né, porque ele era cabine dupla com caçamba, então tiramos a cabine dupla. Como nós éramos em 2 pessoas
a cabine dupla ela não servia para nada, então a gente tirou ela e com isso a gente conseguiu construir uma casa com 1 metro a mais de comprimento, né? E isso representou 50% a mais de espaço para casa. Então, de 4 metros quadrados, a gente passou a ter 6 metros quadrados, né? Eu digo 1 metro linear, né? Mas multiplicado por 2 de largura, Sim. a gente ganhou 2 metros quadrados a mais. E a gente conseguiu fazer uma construção muito mais inteligente, mais, com uma matéria-prima muito mais tecnológica, né? Resistente, ela não contém ferro ou nenhum metal que pudesse enferrujar. É um composite, né? A gente fez é um material usado para construção naval e ele é muito leve, muito resistente. Ele é isolante térmico e isolante acústico, né? E como a gente precisava preparar um carro para temperatura baixa, extrema, né? Esse material foi o melhor encontrado e ele foi muito bom mesmo, né? Então a gente fez essa construção aí e 4 anos e meio a gente estava pronto na estrada para uma viagem que durou mais tempo do que a primeira, porque a primeira durou 2 anos e 10 meses, a segunda 3 anos e 4 meses. 6 meses a mais. 6 meses a mais. Caramba. E aí foram quantos países na segunda? Foram mais 51 países. 51 países. Mas 51 países, alguns foram os mesmos, né? Como aqui na América do Sul, a gente teve que passar por esses países novamente, né? Mas se a gente somar os 51 países da segunda viagem com os 60 da primeira viagem, países diferentes totalizaram 103. Nossa. São 103 países diferentes. Caramba. Aí entra na segunda viagem, inclusive, Afeganistão, né? Que é o tabu, acho que de qualquer viajante, né? Sim. Ou de qualquer pessoa, né? Porque é um país tão fechado, um país que a gente tem pouquíssima informação, que a gente realmente não conhece, sabe como não sabe como é lá dentro, não sabe se é possível entrar, não sabe se é possível viajar. E esse carro aqui, né, esteve dentro do Afeganistão, esteve na Rússia, Mongólia, China, toda a Ásia Central, esteve na América do Norte, América Central. Daí você já teve essa passagem. Já teve essa passagem, apesar de que a América do Sul, extrema ali, que é a Patagônia, ele ainda não esteve lá. Então ele vai chegar lá. Um dia ainda ele precisa ir para lá, né? Não é você e a Michelle, é o lobo que precisa ir, né? Alguém tem que levar, né? Inclusive tem uma passagem legal, porque esse nosso livro, o segundo livro da segunda volta ao mundo, no final dele nós escrevemos o currículo do lobo. Não é o currículo da Michelle, é o currículo do Roy, né? É o currículo do lobo. E é muito interessante. É como se o lobo precisasse ir pedir emprego em algum lugar, numa concessionária para vender carros, né? E ele chegasse com o currículo dele, né? Tá pronto ali. É bem legal. Foi uma brincadeira. Isso assim, tá né? Tá no segundo livro, nas últimas páginas do segundo livro. Que legal. E, cara, a gente foi entender o que foram essas 2 viagens quando a gente escreveu o currículo dele, porque é muito incrível aonde esse carro já esteve. Eu começo só pelos oceanos que ele já cruzou. 2 vezes o Pacífico, 2 vezes o Atlântico e 2 vezes o Índico. Ele já cruzou o Canal do Panamá. É incrível o que esse carro já fez na vida dele, né? Ó, gente, só um spoiler pra vocês, tá? Depois vocês compram o livro do Roy para vocês lerem as histórias completas. Formação do lobo. Graduado nas estradas do mundo. Especialista em areia, água, lama, pedras, neve, gelo, asfalto e piche. Mestre em exploração de lugares inóspitos. Doutor em companheirismo. E PhD em fazer histórias. Muito legal. E aí tem aqui a experiência profissional dele, que foram as voltas e as informações adicionais. Quem quiser saber mais, obviamente, compre o livro aí. Muito legal, Roy. O lobo tem história. E aqui tem o layout dele também, ó, gente, na contracapa. E na primeira página também tem a trajetória, né? Essa da segunda daí. Segunda viagem legal. De volta ao mundo, exatamente. Nos 2 livros, né, tem a trajetória aqui. 141 mil quilômetros na segunda. Que legal. E você comentou do Afeganistão. Como foi no Afeganistão a entrada? Como funciona isso, Roy? Como é a dinâmica? Porque é algo que foi novo para vocês também, né? Estamos aqui. E agora, como agir? A Michelle, na fase do planejamento dessa segunda viagem de volta ao mundo, ela que fazia as pesquisas e tal, né? Para definir o itinerário e tal. Claro que depois a gente discutia isso juntos, mas ela um dia falou assim para mim: Roy, eu descobri que tem
um local do Afeganistão que poderia ser possível a gente entrar e viajar. E aquilo passou a ser um sonho nosso, porque na primeira volta ao mundo, quando a gente cruzou o Paquistão, a gente passou a 30 quilômetros do Afeganistão. E ele era aquele tabu para a gente, aquele país extremamente distante. Apesar de a gente ter passado 30 quilômetros dele, a gente enxergava as montanhas no Afeganistão. Ele era um país impossível para a gente entrar, porque ele era perigoso, né? A partir de 2008 ele já estava em guerra e tal, e sempre problemas, né? E a Michelle descobriu que um pedaço do Afeganistão a gente poderia ir, e aquilo passou a ser um sonho. A gente não falou para ninguém, porque a gente não queria apavorar, principalmente os nossos familiares. Imagina falar para os nossos pais, né? Que a gente vai para o Afeganistão. E isso demora 2 anos, e deixar os nossos pais preocupados durante 2 anos. Então a gente comunicou eles, e todo mundo que nos acompanhava em viagem, um dia antes de entrar no Afeganistão. Um dia. E aquilo para nós, assim, também ainda era, sabe, um desafio, né? A gente passou a entender o que era o Afeganistão apenas no momento que a gente cruzou a fronteira mesmo, e que a gente foi super bem recebido, e que o oficial de aduana, inclusive, arranhava um inglês, então a gente teve uma certa comunicação. Mas daí quando a gente entrou em Iskashin, que é a primeira cidade do Afeganistão, uma cidade no meio do nada, nas montanhas do Himalaia, lá no nordeste do Afeganistão, quando entramos com o nosso carro lá, pareceu mesmo que o nosso carro era de outro mundo, uma espaçonave vindo de outro mundo, pousando na terra, assim, parecia uma coisa extremamente diferente. E os afegãos também pareceram muito diferentes para nós, né? Então eles nos olhavam com olhos arregalados, assim, de curiosos, né? E nós olhávamos eles também, né? Porque tudo era diferente, aquela cultura intacta, intocada, incrível. Sim, foi uma sensação. Caramba. Nós passamos 16 dias no Afeganistão, nós dirigimos até Sarhat por uma estrada péssima, né? Dizem que naquele vale onde Sarhat se encontra, que é um vale de 200 e poucos quilômetros, tem 4 carros lá, porque o meio de locomoção lá são burros, são iaques, é um meio de vida diferente. E aqueles 4 são dos taxistas, né? Ou dos caminhões, às vezes, que precisam levar mantimentos para aquelas cidades que moram naquelas redondezas, né? Então, voltar alguns anos no tempo. Nossa. Foi sensacional. A passagem no Afeganistão que nós tivemos, ela renderia uma história aí de 1 semana, mais ou menos, né? Caramba. Porque é muito diferente. E um né? povo receptivo, super hospitaleiro. receptivo, super hospitaleiro, até pela curiosidade, né? E o Brasil, apesar de que no Afeganistão, no mundo todo, quando a gente fala em Brasil, as pessoas elas falam, Brasil, futebol, carnaval e tal. No Afeganistão a gente falava Brasil e elas olhavam pra gente assim, o que é Brasil, né? Tipo, né? Porque aquele povo está isolado mesmo, né? Culturalmente falando, né? Falando questão da educação também, né? É um povo atrasado, né? Então, não digo de forma geral, mas principalmente naquela região que era muito remota, né? Que é o Vale Wakhan, né? Que a gente acabou entrando porque a gente queria fazer uma caminhada. A gente fez uma caminhada no Afeganistão de 9 dias. A gente deixou o carro em Sarhat e fomos caminhar nas montanhas até 4.200 metros de altitude durante 9 dias. E para conhecer uma das comunidades, um dos povos mais isolados geograficamente, politicamente falando, né, no mundo, que é um povo Wari que vive nas montanhas e que ficaram isolados no tempo e incrível. Conhecer essas pessoas foi uma coisa muito especial. Eu acho que realmente é algo você consegue descrever, mas só estando lá para viver aquilo ali mesmo, né? Só estando lá para ver o que é aquilo. É um tanto quanto, igual você comentou, né? Quando você chega e todo mundo te olhando com aquele olhar diferente, você também se sentindo meio acuado, deve ser um tanto quanto desafiador, né? E 3 vezes latitude 70. Contextualiza para quem não sabe aí o que é a latitude 70, Roy, o que significa isso? Essa aqui foi um dos objetivos máximos da nossa segunda viagem, né?
olhando no mapa, quando a gente olha a primeira volta ao mundo, a gente permaneceu mais na parte sul do mundo. Porque, se você for ver, a massa de terra no globo, ela está mais ao norte do que ao sul, né? Então, a gente tinha percorrido mais o sul, que era a África, a Ásia, mais a parte sul da Ásia e também a parte sul da América do Sul, né? Então, apesar de que a gente foi para a Europa também, a gente acabou cruzando 6 vezes a linha do Equador na primeira volta ao mundo. E a gente percebeu que tinha muita massa de terra a ser dirigida, né, com o carro na parte norte. E aí a gente começou a entender o mapa, fazer as primeiras pesquisas, os primeiros planos e tal, e a gente viu Equador, daí a partir do Equador tem a linha dos 10 graus norte, 20 graus norte, até chegar na linha 90, que seria o Polo Norte. E a gente começou a ver que as massas de terra, elas terminavam na linha da latitude 70 graus norte. E aí um olhou para o outro e perguntou assim, puxa, por que a gente não vai em 3 pontos, um por continente? Porque 2 continentes não estão ao norte, não estão na parte do Ártico, né? Que é a Apenas África. 3 continentes estariam ao norte, que seria Américas, Europa e Ásia. E a gente pensou assim, por que não dirigir com esse carro aqui em 3 localidades que a gente passasse da latitude 70 graus norte? E esse passou a ser o norte da nossa viagem, né? Passou a ser o grande objetivo, né? Só que tem um desses pontos, que é o da Rússia, que é o da Ásia, que não tem estrada que alcance essa latitude. Tem rios que congelam no inverno, então por isso a gente planejou a nossa viagem para chegar no inverno na Rússia, que é quando os rios congelam, e o rio seria a única forma de a gente atingir a latitude 70 graus norte. E com isso a gente teve que dirigir com esse carro aqui quase 1.000 quilômetros, é como daqui ao Rio de Janeiro, né? Curitiba, Rio de Janeiro, sim, por cima de um rio congelado. E esse foi o nosso objetivo. E a garantia de que ele não cederia. A garantia, com certeza, Só né? pedindo frio. Na verdade, o tempo esse todo. risco é iminente. Nós cruzamos com caminhões que o rio quebrou e o caminhão caiu no fundo do rio, né? E a história é tão sensacional dessas conquistas da latitude 70, que elas estão contadas em 544 páginas desse segundo livro, mas saiu um documentário. Saiu um documentário sobre a latitude 70. A gente não tem como, em 72 minutos de documentário, falar sobre 51 países, e a gente focou só na conquista das 3 latitudes 70. E esse filme está passando algumas sessões em São Bento, foi um filme feito via Lei de Incentivo à Cultura Rouanet, então ele ainda tem as suas limitações, por isso que ele ainda está caminhando devagar, está só em São Bento ainda, não está em cartaz no cinema, mas ele vai ter uma sessão agora no dia 16 de março, até quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente para assistir o filme em São Bento do Sul. Mas é um filme que fala especificamente, e claro que a história mais emocionante, que é a da Rússia, do frio, menos 55 graus de temperatura, está mais Quantos dias com o concentrada carro lá. ligado, Roy? 40 dias sem desligar o carro. 40 dias. Porque se desligasse, congelava tudo. Não liga mais. Não Congela liga mais. o óleo do motor, né? Não é, às vezes as pessoas pensam assim, o problema é a água do radiador. Não, não é, porque para a água existem aditivos que aguentam até menos 70. Mas o problema é o óleo. O óleo pode ser sintético, pode ser o melhor óleo do mundo, Que for. o mais Ele vai fino do congelar. mundo, ele vai congelar. Congela óleo, congela azeite de oliva, congela vinagre, congela vodka, não vai congelar o óleo do motor? Né? A vodka dos russos congela, né? Então, a essa temperatura. Então congela o óleo do motor e congelando o óleo do motor ele age como uma cola. Ele cola o pistão no cilindro. E aí você não consegue, daí a gente pensa assim, minha bateria está fraca por causa do frio. Não, é que o teu motor está muito pesado para a tua bateria girar. E aí acaba que lá, em 1 hora, congelaria e você não conseguiria mais dar a partida para o motor funcionar. E isso vocês já foram cientes? Já? A gente foi ciente, mas na verdade no Brasil não tem como aprender como lidar com a lidar situação. com as coisas no frio. Então a gente foi aprender lá com os russos, né? Que Que são legal. os experientes, que são os caras que
que manjam, né? Que legal. Tanto que a gente teve que colocar vidro duplo no nosso carro, tanto o para-brisa como os vidros laterais. Caso do Nós frio. isolamos 100% o radiador. Nós tivemos que colocar cobertores por cima do motor, cobertores por baixo do motor, desconectar o snorkel, fazer uma série de adaptações para que a gente pudesse rodar aquela parte do frio. Caramba. E os outros 2 países, então Rússia, e aí os outros Noruega e o Alasca, e o Alasca nos Estados nos Unidos, Estados né? Unidos. Que foram as 3 latitudes 70 que a gente conquistou. E quantos dias em cada um? Na Rússia, no total, a gente ficou 6 meses, mas esse período da conquista da latitude 70 foram 89 dias. Nos Estados Unidos, a gente ficou total 5 meses, mas essa parte do Alasca foi 35 dias, 40 dias. E na Noruega, mais 30 dias. Bastante tempo. É bastante tempo. A gente destinava bastante tempo para... E quando chega a hora de ir embora de um lugar desse, assim, Roy, putz, preciso deixar para trás, tem aquele sentimento de saudade? Desculpa. Tem o sentimento de saudade, mas tem o sentimento de... São vários sentimentos. Tem o sentimento de, agora tudo vai mudar de novo e a gente vai ter que aprender do zero de novo. Quando mudava a fronteira, né? Imagina, foram 80 fronteiras na primeira viagem e 80 na segunda. Então, cada fronteira tudo mudava. Mudava onde comprava o pão, mudava até se tinha pão ou não, né? Mudava moeda, mudava câmbio, mudava... Sabe, era uma adaptação, né? Não tinha o Wise na época. Exatamente. Mas assim, ó, era a questão assim... Era gostoso você entrar num país novo, porque, puxa, né, era atrás disso que a gente estava, né, de mudanças, coisas novas, de aprender, né. E claro, e também tinha aquela sensação de, principalmente quando os países a gente gostava muito deles, né, de, puxa, agora a Mongólia, por exemplo, né, que foi um país apaixonante, o próprio Afeganistão, a Rússia, a gente precisa ir para um próximo país, né, então, assim, deixar a Mongólia não foi fácil, porque a gente... amou viajar pela Mongólia, né? E foram 2 meses na Mongólia, né? Então, é uma somatória de sensações, né? Mas que isso é viajar, o gostoso de viajar é isso, né? Sabe? Sempre atrás do novo, né? O coração sempre aflito, né? O que vem por aí, né? O que vem atrás daquela montanha, atrás daquela curva, né? De bate-pronto hoje, assim, Roy, vamos lá. Roy, tá aqui as 2 passagens, as 3 no caso, né? A tua, da Michelle e da Serena. Qual país você escolheria? Qual país agora? Agora, amanhã. Mas hoje uma passagem para ir de avião? Para ir de avião. E o lobo não pode acompanhar? Não, o lobo junto, junto. Olha, a gente tem... eu não vou falar tá, Lucas? Porque acho que seria muito injusto com outros países, né? Mas a gente deixou um alfinetezinho registrando vários países que a gente pretende um dia voltar. O Afeganistão é um deles, a Etiópia é outro, Sudão é outro, a Tailândia é outro, o Laos, Nepal, Índia, os Estados Unidos, cara, o Alasca... Fui ingrato na pergunta, né, Roy? Não, é super difícil, super difícil. A Mongólia, né? Os Estados Unidos, o Alasca principalmente, os Estados Unidos é tudo gigante, né? Aqueles parques nacionais são tão maravilhosos, né? O leste europeu a gente gostou muito. É difícil, cara, é muito difícil. O Irã, Bolívia, que está aqui do lado também, né? Né? Bolívia, a própria Argentina. Que legal. São culturas completamente diferentes, né? É difícil, Lucas, porque é muitos lugares que a gente quer voltar. Legal. Muitos lugares mesmo. Roy, 2 perguntas para te fazer. Primeiro, é a história desse livro aqui, que vocês têm 3 livros, né? Esse daqui é um guia, o que é? Mundo por Terra, é um livro de fotografias, né? Nós tínhamos... Olha o lobo aqui, gente. 144 mil fotos. E fazer o que se essas fotos... né, estão só no nosso computador, né? Nós resolvemos fazer das 2 voltas ao mundo um livro fotográfico. Então esse livro aqui, ele é só fotografia. Ao final dele tem um texto curto
que fala da onde vieram essas fotos, explica que foram 2 voltas ao mundo e tal, mas o livro é puramente fotográfico. A maioria das fotos, 90% delas, elas envolvem as 2 páginas, que a foto aberta, ela tem meio metro de foto, né? Então, é um livro apenas fotográfico, né? Então, de 144 mil fotos, foram escolhidas 156 que contam, né, para quem gosta de imagem, também, né? 156 fotos que contam o mundo, mostram o mundo numa diversidade cultural, natural, gigantesca, né? Fantástico. Feita por apenas 2 fotógrafos, que é eu e a Michele. Que Então, legal. esse é um livro bem especial, assim, é o nosso xodó número 1, né? É o lobo aqui? Não, esse não é o lobo. Não? Né? É um outro carro que estava cruzando o Salar de Uyuni e que a gente mostrou a magnitude, né, do que é o Salar de Uyuni. Uma né? dúvida, Roy, se eu abrir aqui, você sabe onde foi essa foto? Sei, Camarões. Olha Vai só. abrindo algumas páginas. Gorila do Ocidente, realmente, é Camarões, gente. Tá aqui no rodapé, tem. Vamos lá. Aqui. Bósnia e Herzegovina. Nossa. Isso é Mostar, a cidade de Mostar em Bósnia e Herzegovina. Mostar, é isso mesmo. Olha essa essa aí constelação. com certeza no noroeste da Rússia. Essa foto eu tirei, não foi de um drone, é uma foto aérea. Eu estava voando um paramotor em cima de 2 baleias beluga e eu tive a oportunidade de fazer essa foto aí. Olha só. É bem quando a baleia está expirando, fazendo aquele jato de água assim, quando ela subiu na flor d'água para respirar. Parece que essa baleia está sabe, no meio das estrelas, assim, né? Sim, sim. É incrível essa foto aí. E que horário que é uma foto dessa? Isso foi durante o dia. Durante o mas dia? Mas era um mar muito... Era na mar muito boca do escuro. rio. Na boca do rio, o rio Varzuga desaguando no Mar Branco, na Rússia. E o efeito da luz deixou o mar muito escuro, né? Porque ele já é um mar escuro, né? E deu essa... Finlândia. E esse é disponível para ser comprado também, Roy? Sim, com certeza. Todos os livros. Todos Legal. os nossos livros estão disponíveis no nosso site, mundoporterra.com.br. A gente manda, despacha para qualquer lugar do Brasil aí. Legal. Quem tiver interesse. Vamos deixar o QR Code aqui também no rodapé do nosso episódio aqui. O Nestor vai colocar depois aí para nós, para que vocês tenham acesso lá aos materiais do Roy. Roy, vamos lá para a gente encaminhar para a reta final aqui do nosso podcast. No meio disso tudo, nasce a Serena, que agora ela está com 5 anos, está sendo treinada, desenvolvida para uma 3ª viagem. Como é que está esse processo aí? Ainda não decidiram como vai ser? A gente tem o sonho de viajar de novo. Claro que as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Por causa da escola, da Serena e tal, né? As viagens possivelmente não vão mais, pelo menos por enquanto, não vão mais ser tão longas, né? Eu acho que existem tantas oportunidades com viagens um pouco mais curtas, né? Mas ela já nasceu com esse espírito, ela gosta muito de aventura. Eu e a Michele, a gente gosta de escalar, gostamos de fazer caminhadas, gostamos de remar, gostamos de voar, de paramotor, né? A gente leva sempre um paramotor quando a gente está com o lobo. A gente tem sonhos aí, a gente tem um Land Rover 48, que é o Série 1. Nossa! Né? A gente tem também o sonho um dia de botar esse carro para funcionar e para, quem sabe, a gente fazer uma viagem, né, de volta às origens, né, voltar 70 anos no tempo aí para fazer uma viagem com um Série 1. Legal. É um 48 esse Land Rover que eu tenho. Então, né, a gente está com vários sonhos aí, alguma coisa vai sair. Legal. E esse ano ainda. Esse ano ainda? Deve sair uma viagem já, a Michele, eu e a Serena, né? Que legal. E a gente já está assim, tirando o sonho da cabeça e colocando no papel, para definir como que essa viagem vai ser. Então teremos novidades em Teremos breve novidades aí. muito em breve. Vamos acompanhar. Para quem não te acompanha, Roy, aqui do nosso canal, conta aí qual que é teu Instagram também, por gentileza. Mundo por Terra. Mundo por Terra. Tudo que tem o nome de Mundo por Terra. Instagram, YouTube, Facebook, próprio site, né? Tá lá. É o nosso, todas as nossas redes sociais o mesmo nome, né? Mas eu acho que o canal melhor, né, e mais rápido de informação hoje ele concentra-se no nosso Instagram mesmo, né? Muito legal. Que é o hashtag
Mundo por Terra. Mundo por Terra. Todo mundo vai nos achar lá. Bacana, Roy. Eu vou te pedir 2 mensagens e com certeza as 2 vão servir para as mesmas pessoas, digamos assim. A primeira, compraria um Defender? Com certeza. Assim, né? Eu venho de uma época, Lucas, que quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, que eu ficava sabendo lá do Camel Trophy, né? Sim. O Camel Trophy, ele contagiou uma geração. E eu venho dessa geração. Eu acho que não tinha 13 anos ainda. Eu tinha, acho que meu irmão que tinha 13 anos, eu tinha meus 10 anos, quando a gente via aquelas revistas que as pessoas faziam a inscrição para poder participar do Camel Trophy. Aquilo era tão mágico para a gente, assim, aquilo deixou assim um sonho, né? Pena que a gente não tinha idade para poder participar do Camel Trophy, mas com certeza a inscrição a gente fez. A gente era um daqueles que mandou a cartinha lá e tal para fazer a inscrição, né? Mas era... quando o primeiro Land Rover que eu vi fora do Brasil, na África do Sul, eu e o meu irmão, na frente dele, a minha mãe tirando foto, nossa, era muito tempo atrás, assim, né? E a gente tem, assim, uma conexão com essa marca muito forte. Com certeza, eu continuo com o Land Rover, né? E esse Legal. Aqui já nem é meu mais, esse aqui já é da Serena, né? Então, sempre para quem me pergunta assim, e aí, Roy, vende esse carro? Eu não falo mais nada, tem que perguntar para minha filha agora, né? E ninguém tira ele dela. Já é propriedade dela, já. Já é propriedade dela. Que legal. E a segunda, um pouco mais, uma decisão de vida, digamos assim, Roy. Para quem pretende fazer algo assim, diga algo que te marcou quando te falaram, quando você, né, estava começando essa jornada aí, para quem deseja colocar o pé na estrada e fazer a sua volta ao mundo. Também já conversamos anteriormente, né? Você já inspirou diversos pessoas, casais, enfim. Conta para nós aí o que você deixa de mensagem para o público mesmo, para quem deseja fazer uma viagem dessa. É fácil. É fácil mesmo. Marcar a data de partida. O resto acontece. Se você marca a data, circula lá no teu calendário, quando você vai partir, as coisas começam a conspirar. Desde que você acredite naquele calendário ali. Você fala assim, eu vou partir no dia, que nem aconteceu para nós, né? No dia 25 de fevereiro de 2007. Pronto, bastou. As coisas começaram a conspirar, como se fosse um passe de mágica. O carro apareceu, nós compramos, nós construímos e tudo sem experiência, experiência nenhuma. O que vai ensinar a pessoa é a estrada, não é antes aqui. Tanto que a gente fala assim, você comentou hoje no começo do podcast ali, né? Foi 1 ano e meio de planejamento. Não, foram 4 anos e meio de planejamento. 1 ano e meio antes da partida, mas foi mais 3 anos de planejamento ao longo da viagem. Porque aí sim que aconteceu o planejamento real, aquele importante mesmo. Não é antes, é durante que é o planejamento que ele realmente acontece, que você replaneja, porque você vai aprendendo, vai conversando com muita gente, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo, né, de cruzar a fronteira. Cruzou a fronteira, cruza para você ver como é fácil, como as pessoas são boas, elas estão lá para te ajudar, muito mais do que para se aproveitar, né? E as coisas simplesmente fluem. Marcou a data, acreditou naquilo, vai acontecer. Fantástico, fantástico. Roy, acho que dispensa comentários, né? Mas queria te agradecer aqui por, não só para mim, mas inspira muitas outras pessoas, outras vidas aí, né? Que te acompanham, te escutam, tanto você quanto a Michelle, agora a Serena também. E parabéns pela tua coragem, pela tua atitude, pela tua ousadia, né? Tem que ter tem que ser muito convicto com aquilo que você almeja para a tua vida, porque igual você comentou, né, tinha uma carreira executiva inteira pela frente, é difícil você abrir mão muitas vezes de um padrão linear que a gente está acostumado a viver de forma social, digamos assim. Então, parabéns pela tua decisão, pela tua escolha, né, tenho certeza que você foi muito feliz nas tuas experiências, que você possa continuar compartilhando e vivendo momentos ímpares na companhia do Lobo e de toda a tua família. Legal, muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade, né? A Land Rover
sempre está de portas abertas para nós, aí a gente acha isso muito legal. E a gente acha assim, né, essa marca, ela tem essa pegada, né, pegada da aventura, ela deixa a marca, né, o rastro da aventura, né. Todos nós somos responsáveis por fazer isso, né, por manter isso aí, né. E Land Rover é a cara da aventura, né, no mundo. Né? Tem uma marca registrada, né? Uma marca registrada já deixou seu símbolo aí, né? Exatamente. Um abraço especial ao nosso amigo Adriano, que nos conectou aqui, né? Que é o idealizador desse projeto, agora está em outra operação, mas um agradecimento especial ao nosso querido mestre. E Roy, espero que possamos nos reencontrar em breve, dia 16 de março, tem episódio do documentário Latitude 70, do Latitude, né? em São Bento, né? Em São Bento do Sul, é um sábado às 10h30 da manhã. Quem tiver interesse, a gente só adianta já, né? Porque o filme não está em cartaz, então tem que entrar em contato conosco primeiro para fazer a compra do ingresso. E eu falo uma coisa, para quem está aqui em Curitiba principalmente, né? É 100 quilômetros, é um pulinho. E todo mundo que está indo está falando que está valendo muito a pena. E não esquece de levar o lencinho, porque a história está emocionante. Vai deixar escapar uma lágrima. Eu garanto isso para quem for lá, eu garanto que vai deixar escapar uma lágrima. Você deve chorar todas as vezes que assiste, né? Todas as vezes. Que legal, Roy. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Da mesma forma. Bom, gente, igual comentei agora, dispensa comentários aí, toda essa trajetória, essa carreira, né? Carreira de estrada, né, Roy? Que não deixa de ser uma carreira, uma profissão inspiradora aí, 2 livros escritos, um de fotografias, muitas boas experiências, não só vividas, mas compartilhadas, e que possa inspirar você que tem o desejo aí de encarar um desafio desse a bordo do seu Land Rover Defender. Fica aí o convite também, só procurar o Roy lá no Instagram dele, com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas também. Seguimos acelerando, nos vemos em breve, um grande abraço, tchau, tchau.